Olá, sou Etanael Venceslau, estudante de Direito da Unifam, e hoje iremos discorrer sobre o tema Os embargos de terceiro. Trabalho solicitado pelo docente Sander, da disciplina Processo Civil, Procedimentos Especiais. Meu grupo é composto por Alice Cabral, Eduarda Moura, Etanael Venceslau, Inajara Mercúrio, Miriam Soares e Rodrigo Azevedo. O que são os embargos de terceiro? Embargo de terceiros é um procedimento especial disposto no Código de Processo Civil pela Lei 13.105 de 2015, que tem como objetivo possibilitar que um terceiro, não parte do processo em questão, possa defender seus bens que sejam indevidamente alvo de constrição dentro da demanda judicial. O texto do novo Código de Processo Civil, que eu irei discorrer aqui, que diz no seu artigo 674, quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuam ou sobre os quais tenham direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros. Ou seja, os embargos de terceiro, portanto, são uma forma legal de consertar um equívoco cometido por uma das partes envolvidas no processo ao demandar a constrição de um bem que não tem ligação com as partes da demanda específica. Boa noite, meu nome é Alice e eu vou falar um pouco de como funciona os embargos de terceiro. Então, dentro do Código de Processo Civil, os embargos de terceiros, eles se encontram nos artigos 674 e os 681. Então, nesses artigos, eles determinam como vai ocorrer esse procedimento dentro de um processo específico. Então, nesse sentido, o artigo 674, ele determina que os embargos de terceiros são uma possibilidade para que uma pessoa possa, que seja fora do processo, não esteja dentro do processo, possa entrar com essa ação para que seus bens que tenham sido penhorados ou sido alvos de sequestro, de penhora, não entrem no processo, nesse processo judicial, nessa disputa judicial. Então, os embargos de terceiros, por ser um procedimento especial em que uma pessoa de fora que não esteja dentro do processo possa entrar dentro do processo para fazer essa solicitação para que os bens não sejam penhorados, mesmo que seja brevemente a participação dessa pessoa, nele possui alguns regramentos em respeito ao momento em que pode ser ingressada a ação, do embargo de terceiros, quem tem o direito de fazer esse pedido. Então, depende muito da situação. Aí são outras situações. Eu me chamo Rodrigo, sou aluno do 5º semestre de Direito da Unifam Noturno. Vou abordar aqui um pouco sobre os requisitos do embargo de terceiros, conforme alguns amigos já pontuaram o seu conceito, prazos e afins. Eu vou estar fazendo uma contextualização dos seus requisitos do embargo de terceiros, e de antemão, quando ocorre uma compra e venda de um imóvel, sendo se utilizado por ambas partes, seja um contrato de gaveta ou escritura pública, e dentro desse processo, ou dentro de algum desses documentos, ainda esteja em nome do antigo dono ou do antigo proprietário, e esse imóvel ele venha a sofrer uma penhora, o terceiro ele pode estar ajuizando uma ação de embargo de terceiros para a proteção do seu bem. Para elencar um requisito importante, um ponto importante do embargo de terceiros é que necessariamente o terceiro ele não precisa ter a captura do seu imóvel indevidamente, basta ele se sentir ameaçado ou que seu imóvel esteja ameaçado para que ele possa impetrar com uma ação de ajuizamento de embargo de terceiros. O terceiro, ele interessado em proteger o seu bem, ele pode entrar com uma ação a partir do momento em que, dentro de um processo, seja parte A ou parte B, venha a citar um bem na qual esteja elencado, elaborado para que sofra essa penhora, automaticamente o terceiro ele pode entrar ou impetrar com essa ação de embargos de terceiros. Um dos requisitos também importante para que eu possa elencar aqui é que
Para que se haja essa ação de embargo de terceiros, né, é necessário que esse terceiro ele não faça parte do processo e que ele não seja citado em momento algum dentro do processo, né, para que venha ajuizar uma ação, né, de embargo de terceiros para a proteção do seu bem. Olá, meu nome é Miriam. Eu irei falar um pouquinho hoje para vocês quem pode propor a ação de embargo de terceiro. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, o proprietário, inclusive fiduciário, né, ou possuidor, ou também o cônjuge ou companheiro que defende bens próprios de sua ameação, né, ressalvando aí o dispositivo 843, né, e também o adquirente de bens cuja construção decorreu de decisão, né, que declara a ineficácia da alienação realizada em face da execução. E também quem sofre constrição judicial, né, de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não faz parte, né? E também o credor com garantia real para obstar sobre a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, né, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. E é isso. Oi, meu nome é Inajara e eu vou falar um pouquinho sobre o tempo que tem para poder ingressar com o pedido de embargo. Então, em relação ao tempo que o terceiro tem para entrar com o pedido de embargo, a legislação vigente, ela deixa bem claro que é o tempo para a interposição do pedido. Inclusive, é possível ver no artigo 675, onde diz que os embargos eles podem ser opostos a qualquer momento no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgada a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução, e até 5 dias depois da adjudicação. Então, o embargante, ele pode entrar com os embargos de terceiro a qualquer momento, como eu já disse, e desde que não transite em julgado a sentença, que leva consigo a restrição do bem indevidamente apontada no processo. É importante também ressaltar que é possível entrar com os embargos até no momento do cumprimento da sentença e até 5 dias após a adjudicação, como eu já falei. A alienação também e a arrematação, se eu não me engano, mas sempre antes que a respectiva carta seja assinada. Após a assinatura da carta, que compromete o bem devido à sua respectiva constrição legal, o processo para que o terceiro reveja se torna significativamente mais complexo e também mais demorado, né? Olá, eu me chamo Eduarda e vou falar um pouco sobre como funciona o procedimento dos embargos de terceiros. Bom, cabe ao terceiro embargante demonstrar na petição inicial que o bem constringido ou ameaçado de constrição é seu, apresentando provas documentais ou testemunhais da posse ou propriedade sobre o bem em discussão. Ao apresentar o pedido, as partes envolvidas no processo terão um prazo de 15 dias úteis para apresentar suas contrarrazões ao embargo apresentado pelo terceiro. Quando o terceiro envolvido é um credor com garantia real sobre o bem constringido, o embargado poderá alegar apenas 3 coisas sobre os embargos de terceiros, conforme aponta o artigo 680 do Código de Processo Civil. Artigo 680 fala: contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que 1. O devedor comum é insolvente. 2. O título é nulo ou não obriga o terceiro. Outra é a coisa dada em garantia. Parte credora da ação como a parte devedora, uma vez que ambas se beneficiam da constrição indevida do bem alheio. O credor, que provavelmente apontou o bem como passível de apreensão, se beneficia por busca do título de compensação sobre um bem que não é do devedor, enquanto o devedor se beneficia por ter indicado um bem que legalmente não é seu para utilizar como forma de quitação de dívida. Caso o juiz responsável entenda como procedente os embargos do terceiro, o mesmo ordenará a suspensão
da constrição sobre o bem alheio, reconhecendo a incompatibilidade do mesmo com o processo que se segue.